Olá, aqui estamos para mais um Comendo a Bola, o seu programa de futebol no YouTube. E o Comendo a Bola tem o apoio da FibraTour, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Na FibraTour você tem até 30% de desconto no pacote corporativo. Também para a Star Proteção Veicular, a maior empresa do sul do Brasil em proteção veicular, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aonde você estiver, a Star está com você. E também Limpa-Sec, a melhor lavanderia de Florianópolis, em 5 endereços. Centro, Córrego Grande, Passeio Primavera, Cachoeira do Bom Jesus e Campeche. Hoje estamos aqui recebendo um convidado, o Fábio, e também com meu amigo professor Carlos Eduardo Falkowski. Tudo bem? E Rodrigo Titerix, o presidente. E Fábio, gostaria que tu fizesse aí a tua apresentação, colunista do ND+, e Rádio Jovem Pan. Muito bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que o internauta acessar. Primeiro eu quero agradecer muito o convite por estar aqui nesse espaço. E é uma satisfação. Vamos falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente trabalha, que é o esporte, que é o futebol, enfim, isso geral. Eu sou Fábio Machado, sou jornalista do Grupo ND, colunista do Jornal Impresso, do Jornal Digital, comentarista também no Clube da Bola, também lá no Grupo ND, e agora na Jovem Pan News, comentarista também na transmissão de esporte. E eu estou à disposição aí, vamos falar. Maravilha. Se vocês quiserem, podem perguntar aí. Nós agradecemos também aí a tua presença e vamos bater essa bola aí, como sempre, no Comendo a Bola. Presidente, como está o senhor? Eu tô bem, posso falar nessa semana. Tudo bem. Tô feliz com a repercussão dos nossos últimos programas. Temos aumentado aí consideravelmente o nosso número de inscritos. Inclusive, quero ressaltar, né? Você deve se inscrever lá no @canal Comendo a Bola. Divulgue para os seus amigos. Não esqueça de ir nas redes sociais lá da @FibraTour, da @Limpa-Sec e da @Star Proteção Veicular. Marque lá o canal Comendo a Bola nesses nossos patrocinadores. O like o cara já deu agora, nesse momento. Com certeza está dando. Então, ajude a gente a continuar com esse projeto e aos nossos patrocinadores mostrar esse engajamento importante que é estar conosco. Mas olha, programa sobre derivados do esporte deu uma repercussão bem legal, né? E agora, recentemente, os 2 programas que a gente gravou com o Thiago Divanenko também já tiveram uma excelente repercussão. E agora com o Fábio não será de menor importância, muito pelo contrário. O Fábio é uma instituição do futebol da capital de Santa Catarina, né? Um cara que tem mais de 300 camisas de futebol amador, conhece todos os campos, todas as gramas e tipos de grama dos campos de Florianópolis e da grande Florianópolis. E agora, na ND+, é aquele comentarista do estado, né, que fala a linguagem do nosso torcedor. Então, vamos ouvir histórias aí do passado do Fábio, da época que ele cobria futebol amador e hoje aí já tá naquele outro nível, né? Nada, não é nível não. Eu vou te falar uma coisa. O futebol amador foi a maior escola que eu pude ter como repórter, como comentarista, enfim, atuando. Porque eu comecei muito tardiamente no esporte, no jornalismo esportivo. Comecei muito tardiamente. E as primeiras experiências foram no futebol amador. Só que na época eu trabalhei com uma equipe que era o Américo Vargas, saudoso Américo Vargas, Evaldo Luiz e Adilson Sanches, os 3 saudosos, né? 3 saudosos. 3 saudosos. Sobrou tudo. Mas 3 grandes, não, sobrou eu, sobrou o Mancha, sobrou o Fábio Luna, também era da mesma equipe, o Edson Garcia, que é da parte técnica. Então, assim, eles tratavam o futebol amador com profissionalismo. Isso, cara, isso para mim foi uma escola. Por quê? Porque o Américo chegava no final das jornadas, a gente conversava, batia um papo. Tu podia ter melhorado aqui, tu poderia ter melhorado aqui. E a forma de transmissão que era na Rádio Mais Alegria era igual no profissional. Absolutamente igual. A escalação, do jeito que tu dá a escalação, do jeito que tu paga um comercial, do jeito que tu entrevista. Então, assim, eu entrevistava o craque lá do futebol amador, entrevistava o Miquimba, e nós fazíamos chegamos a fazer jogos do Sub-15. Entrevistava os meninos, assim, com plena seriedade, com pergunta elaborada, com pergunta conforme era o jogo. E as respostas também eram boas. Então,
O que acontece? Quando eu fiz a migração para o profissional, primeiro jogo, Figueirense e Joinville no estádio Orlando Scarpelli. Foi teu primeiro jogo como profissional. Figueirense e Joinville no estádio Orlando Scarpelli. Isso Lembra foi assim? em 2008. 2008. Eu comecei, né, muito tardiamente, como eu disse aí. Então, assim, eu estava lá como se eu estivesse no campo do Eldorado de Palhoça. Eu estava lá como se eu estivesse no campo do Avante, no campo do Biguá, lá em Biguaçu. Então, assim, foi de uma tranquilidade. Por quê? Por causa da escola. A escola que a gente teve. Então, assim, eu costumava dizer o seguinte, eu berrava pra galera, final de Copa do Mundo. Mas o que é final de Copa do Mundo? Nós estávamos fazendo o jogo Grêmio, Forquilinhas e Palmeiras. Mas era final de Copa do Mundo. A seriedade com que a gente encarava aquela transmissão. Não, futebol amador não leva a sério. Não, a gente estudava, a gente pesquisava, buscava a escalação. Eu ia no vestiário, conversava com o treinador. Como é que joga teu time aí? Joga no 4-4-2. Cara, isso é seriedade, é o respeito. Mas era um trabalho, né, Fábio? É um trabalho. Como todo trabalho, tu levava no teu a sério, eu acho. Então, assim, quando eu vou repetir, como eu comecei muito tardiamente no jornalismo esportivo, sem padrinho, sem ninguém para indicar, e aqui não, pelo amor de Deus, não é nenhuma crítica, mas sem um pai que já estivesse lá, eu estou falando isso porque tem vários e são competentíssimos, né? Então, não é esse o caso. Mas só para dizer que às vezes, né, alguém vai lá e ajuda o teu caminho. Eu comecei do nada, comecei do zero. Primeiro passo foi teu. Primeiro passo foi meu. Então, eu disse o seguinte, se eu vou seguir esse caminho, eu vou seguir 2 lemas. Primeiro, eu vou comer pelas beiradas. Não tem problema. Chega ali, ninguém me conheceu na roda, não tem problema, fica na tua, fica quietinho. Esse era o primeiro passo. Segundo, todo jogo final de Copa do Mundo, profissionalismo. E eu ouvia muita gente dizer o seguinte, aí às vezes eu comentava assim, numa rodinha de cerveja, poxa, cara, eu quero viver disso. Os caras riam da minha cara. Não vai conseguir. Tudo bem, eu acredito nisso. Eu acredito que eu vou viver disso. Não, eu vou viver o dia a dia, eu vou viver só do futebol, só do jornalismo. Porque na época acontecia muito. As pessoas tinham um outro emprego, né? Tu é formado em jornalismo? Não sou formado em jornalismo. Não, mas tenho o registro, tudo certinho. Sou registrado na empresa como jornalista. Né? Perfeito. Com inscrição, com tudo. DRT, tudo certinho. Então, assim, é um caminho que eu trilhei. E aí, o que acontece, né? A gente pensa, há uma distinção de futebol amador. Futebol amador, o futebol profissional te dá status, óbvio. Viajei o Brasil inteiro, eu entrevisto o Alex, eu entrevisto não sei quem, entrevisto o Cristóvão do Figueirense, beleza. Mas o futebol amador te dá amizade. Essa é uma diferença, né? Então, assim, para mim é tudo igual, é tudo certo, tudo o respeito é o mesmo. Aí, ano passado, teve um troféu lá da Asclubig que levou meu nome, para mim foi muito legal. Quando disseram o seguinte, Fábio, podemos te homenagear? Eu olhei para trás assim, por vaidade eu ia dizer, quero, mas eu não respondi por vaidade. Eu olhei para trás, assim, quantas vezes eu paguei para trabalhar no futebol amador, cara? Quantas vezes eu peguei chuva? Quantas vezes eu peguei sol? Tu é merecedor, então foi merecedor. Quantas vezes eu levei Conquistou choque? o espaço, né? Assim, quantas vezes eu levei choque no microfone? Aí, só para concluir, eu disse assim, aceito a homenagem. Então, tu começaste no profissional em 2008. E no amador? No amador foi em 2005. Foi rápido, foi transição. Não foi tanto tempo assim. Não. Eu era um comerciante. Mas o Fábio, olha, o Fábio deve ter o quê? 40 anos de idade? Tem 54. Um pouquinho a mais que a gente. Pouco a mais que a gente. Tu és o mais velho dos 3? Mas eu sou o melhor, né? Fisicamente, aparentemente. Tá certo. Nós todos aqui estamos na faixa dos 50, então. Eu acho que, como eu disse, tu tens que respeitar aquilo que tu faz, né? E alguém uma vez me disse o seguinte, um papo aí do jornalismo, cara, não interessa onde é que estás trabalhando, não interessa o microfone que estás empunhando, sempre tem alguém te escutando. Sempre tem alguém te ouvindo. Verdade. Então, quando eu aceitei aquela homenagem, não foi por vaidade, eu falo, meu Deus, com essa maior serenidade do mundo. Eu fiz assim, eu vou aceitar essa vaidade para dar força para quem está começando agora no futebol amador, quem quer conquistar um espaço, quem quer chegar. Como eu disse, eu era um comerciante. Mas eu sempre tive uma memória muito boa para futebol, sempre gostei de esporte. Eu ia a todos os jogos, eu ia o jogo no Scarpelli, Figueirense, Marcília, eu ia no Adolfo Konder, Avaí, Carlos Renault, eu ia. Se eu estivesse andando num lugar e tivesse uma peladinha lá, eu parava para ver, já ficava torcendo por um dos dois, já montava o esquema tático. Então, eu tenho um amigo que percebia isso. Então, ele, que era o Marco Noronha, o Xavier, ele trabalhava na Gazeta e tal, e aí ele estava na TV São José. E aí o Gastão de Buarque, tu conheceu? Sim, claro. Era o narrador. Aí o Gastão foi pro Avaí, o comentarista foi narrar. Também saudoso o Gastão, né? E assim foi abrindo espaço, e aí faltou um repórter. Ele disse, Fábio, tu gosta de futebol, né? Tu conversa comigo, tens uma boa memória.
Então é o seguinte, domingo lá no campo do Palmeiras. E eu achei que eu ia lá para estagiar. Lá no Roçado. Lá no Roçado. Palmeiras e Grêmio Forquilinha. Lembro como se fosse hoje. Antônio Josué Reck era o árbitro. E aí, cara, eu achei que eu vou ficar aqui. Cara, quando eu chego aqui, ó, tá aqui o microfone. Hã? Tá aqui o microfone, a rádio já tá no ar. Vai lá, vai atrás da escalação. Boa, descobre quem vai jogar. Descobre quem vai jogar. Hã? Beleza. Então tá. Que legal, então tá, bicho, ó, vamos fazer o seguinte. Tudo certo. A hora que abriu a jornada, eu já entrei rasgando. E saiu? Tava Não, pior é que não. Foi sossegado, sereno. Eu vou te contar depois uma história na transição. E aí eu fiz o jogo lá, o campeonato todinho. Aí teve a final, que foi Palmeiras e, por coincidência, o mesmo time. Coincidiu, né? Palmeiras com... Vamos lá. Putz, essa. Palmeiras com Dida. PVC Michel, do futebol amador. Michel, Joey e Serjão. Na esquerda, o Léo Veneza, filho do saudoso Veneza. O meio de campo com o Michel, Debila, Leandrinho. O ataque com o Murilo, He-Man e... He-Man, espetáculo. He-Man era um menino muito bom, diga-se passagem, que eu nem sei onde é que ele tá. Ele foi artilheiro daquele ano, ele era loirinho, assim, aí chamavam, obviamente, de He-Man. Então, aí quando eu fiz essa final, o Gastão, claro, foi convidado. E tava assim, em cima, assim, eu lembro que o Gastão falava meio alto, assim, meu Deus, onde é que arranjaram esse guri aí? Não, é um amigo meu. Pô, o guri é muito bom. Eu digo, então tá, então eu tô no caminho, vambora. Seguimos. Aí, seguimos. Aí, aquela história, alguém tá sempre te ouvindo. O Américo, que eu já citei aqui, ele tinha uma equipe super profissional, ele chegou pro Edson Garcia, que é o técnico, que é meu amigo de infância, que hoje tá lá comigo na Jovem Pan, também trabalha na Guarujá. Traz o Fábio pra cá, eu quero ele. O Edson é aquele cabelinho branco? É, aquele mesmo. Gente fina. Falei com ele no último final de semana. Gente finíssima. Traz o Fábio pra cá. Vocês são bem parecidos, vocês estão irmãos quase, né? Não, até que nós estudamos juntos e somos amigos de infância. São bem parecidos. No mesmo bairro, eu ia na casa... Ele morava perto do colégio, lá a gente saía lá pra tomar café na casa da falecida mãe dele. Figuraça. Aí, cara, eu disse, tá, tudo bem, vou continuar a fazer o meu trabalho. E um final de semana, que por acaso a TV tinha dado um problema lá, não ia transmitir nada, eu fui viajar. Minha esposa é de São Martinho, no sul do estado, né? Terra das boas bolachas? Das bolachas lá. Só que eles moram bem no centro. Aí eu tô lá, tranquilo, cegado, me liga o Edson Garcia, fala, o Américo te quer pra amanhã, pra fazer o jogo. Eu disse, cara, desculpa, mas amanhã eu não vou fazer. Tô em São Martinho, eu disse pra ele. Eu entro na equipe, porque eu sabia que a TV tava dando problema lá. Era a TV vinculada à prefeita, aquela coisa toda. O trabalho não era muito inconsistente. Vou semana que vem. Aí, ali aconteceu uma coisa engraçada. Porque, cara, eu olhava pro Adilson Sanches narrando, cara. Pô, quantos jogos eu via do Adilson Sanches, Avaí, Figueirense. Sucesso alvinegro no estádio Orlando Scarpelli. Era ele e o Murilo José, né? Gente, os caras eram... O Adilson, assim, ele foi pra mim um dos maiores narradores que eu vi, que eu presenciei. Aí eu olhava o Adilson, o Américo. O Mancha que eu via na TV BV. Aí ali bateu um piripiri. Aí ali bateu. Aí disse, cara, não era xixi, fazia um pipi. Se eu preciso fazer pipi, cara, eu não aguento. Porque eu tava tão tenso que eu não fui no banheiro. Aí tu toma um monte de água. O que eu faço? Cara, fica aí, segura, faz na calça. Não, cara, na calça eu não vou fazer, cara. Um jogo no campo do AERP, cara, ali em Palhoça. Tu passa ali na BR, ali, né? Passa logo a área industrial ali, na frente, assim, se tu perceber a tua esquerda, tem um campo lá. Cara, ali o que eu faço, cara? Aí eu esperei a bola do outro lado. Não deu jeito, cara. Segura aqui que eu já volto. Passei por trás deles, na cabine, que o banheiro era bem atrás deles. Cara, fechei a porta, né? E tava ali, tranquilo. Aí eu escutei alguém falando assim, alguém passou aqui por trás. Eu acho que foi o Fábio. Não acredito, cara. Aí saí assim, assobiando, cara, como se nada tivesse acontecido. Toquei direto. Aí depois o Edson foi lá assim, não, ele tava muito nervoso. E aí ele foi fazer o 0-2. Aí ele tentou me ajudar, mas eu acho que foi melhor. Foi melhor, tudo bem, nervosismo. E aí eu fiquei lá 3 anos, fazendo jogos, várias decisões, em tudo quanto é lugar. Campeonato estadual a gente fez. E aí quando teve a migração para o profissional, muito tranquilo. Aí foi em 2008, coincidiu de eu fazer esse jogo. E tinha um jogo festivo no estado da Ressacada. Adivinha quem que é a primeira pessoa que eu entrevisto lá na Ressacada? Arthur Antunes Coimbra. Nada mais, nada menos que o Zico. Só isso, assim. Foi ele só... está fazendo 70 anos agora fez agora. Estão fazendo agora uma eleição para escolher um modelo para fazer uma estátua para colocar em Quintino em homenagem ao Galim. E muito merecido. Com certeza uma realização pessoal, né? No momento em que tu impunha um microfone
Sem dúvida. Para um cara que é símbolo do futebol. Assim, o Zico foi meu ídolo. Ponto, né? O Zico é aquele cara da minha geração. O Zico é... Pode falar. Não, aí já eu tô desde o início já sacando para que eu encaixe essa pergunta. Meu Deus, lá vem. Não, mas podemos perguntar? Pode, deve. O Fábio responde se ele... Deixa ele, vai. Eu quero saber o seguinte, Fábio. Todos nós aqui temos os nossos times de infância. Tu como jornalista... De infância ou... E que mantém, às vezes... Né? É claro que tu é um jornalista que está atuando no momento. Temos uma imagem depois aqui, passa essa imagem para nós, para a gente botar na tela ali. Vamos botar no programa. Imagina, a primeira entrevista lá no Estádio da Ressacada, o segundo jogo. Que vai aparecer. E aí eu tô ali entrevistando exatamente muito bom. Arthur Antunes Coimbra. Pode perguntar. Então, Fábio, eu sei que tu tá atuando e tem aí muitos profissionais do jornalismo esportivo que... Não enrola, pergunta de uma vez. Fazem a opção de não revelar o time, outros fazem. Tu chegou a algum momento a revelar? Eu não tenho essa informação. Não, eu no Rio de Janeiro eu era Flamengo, como todo mundo. Mas olha só. Não, todo mundo não. Eu como a maioria. Não. Eu vou refazer. Eu era Flamengo, como todo mundo, ou a maioria aqui da nossa região, que tinha um time carioca. É isso que eu vou tentar falar, que era a origem da Rádio Nacional. Então todo mundo era Flamengo. As ondas iam fácil para do mar e tal. É porque o pessoal ligava a Rádio Nacional e a gente ouvia. E dificilmente tu não ia ver um jogo do Figueirense do Avaí. Então era muito mais fácil tu ver um jogo do Carioca, e por isso que todo mundo aqui é Vasco, tinha um time, era Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, inclusive América. Conheci vários torcedores americanos aqui. Balduino é um exemplo, jogador, ele é torcedor do América, só para ter uma ideia. Bacana, pô. Teve vários aqui em cima, aqui, ó, nós estamos posso citar o nome? Claro. Aqui na rua Álvaro de Carvalho, lá em cima, logo na dobradinha lá, tinha um bar. Atrás do banco ali tinha um bar. Aquele senhor, eu não sei se é vivo ainda, ele é torcedor do América, tinha bandeira no América do bar dele. Torcedor americano, né? Enfim. Então, eu era Flamengo. E aí eu vou contar uma história. Em 1992, essa história é fantástica, porque foi relembrada agora, há pouco tempo, pelo meu primo. Primo que é muito mais jovem do que eu, gerente da Caixa Econômica. Ele disse: Fábio, eu quero relembrar uma história que tu fez. Eu? Fiquei até com medo. E ele falou isso aí. O Flamengo foi pentacampeão em cima do Botafogo. Aquele 2-2, caiu lá uma parte da arquibancada, tinha ganho o primeiro jogo 3-0, gol do Gaúcho, né? Júnior. E aquele foi 2-2. O Flamengo fez 2-0, o Júnior e o Júlio César, que depois veio jogar aqui no Figueirense 99, Imperador, e o Flamengo e o Botafogo empatou. Terminou o jogo, Flamengo pentacampeão, aquela festa toda, aquele mar vermelho, eu realizando aquele sonho de estar no Maracanã numa final. Deu pra ver que o título do esporte de 87 aí tu... É do Flamengo. E falo isso com a maior convicção. Se quiser depois eu defendo. Pessoal, mas vamos lá. Pessoal de Recife. Não. Enfim, vamos lá. Uma coisa. Os amigos do Cláudio Cavalcante não tem nada a ver. Aí o que aconteceu? Cara, terminou o jogo, eu realizando o sonho. Eu era pra estar em êxtase ali, mas assim, êxtase. Eu olhei pra um amigo meu do lado assim, Nelinho, a partir de hoje eu não sou mais Flamengo. Deixa eu ser Flamengo. Não sou mais Flamengo. O que, cara? Tá louco? O que houve? Eu vou torcer pro time da minha cidade. Se eu não torcer pro time da minha cidade, nós nunca vamos ver essa festa que nós estamos vendo aqui. Ó. Falei sério, convicto. Mas assim, tô falando... Cara, e tô falando isso com a maior tranquilidade. Pra alguma coisa eu não sirvo, que é pra ser mentiroso. Cara, depois o Flamengo ganhou vários títulos. E eu, quando era pequeno, eu sabia a escalação, por exemplo, de 81, eu não falava Raul, Leandro, Marinho e Moser. Eu falava o nome completo dos jogadores, pra ter uma ideia, né? Raul Plasma, Leo Virgílio, Leonino da Gama Júnior, Milton Queiroz da Paixão. De tão fanático que eu era pelo Flamengo. Tita. Eu era o Tita. Eu era assim. Depois o Flamengo ganhou vários títulos. Pra mim, não me comoveu nada. Por quê? Porque eu ia torcer pelo time da minha cidade. Que é... Aí eu não divulgo. Aí eu explico. Não, mas eu explico por quê. Certo, eu explico por quê. Nós vivemos numa cidade pequena ainda para isso. É muito fácil cara de Rio e São Paulo divulgar o time. Ele mora no 18º andar de um prédio lá no meio que inacessível. Então ele sai de carro, ele entra, tal, ninguém não se incomoda. Aqui eu ando, eu vou na padaria de chinelo, eu abraço o torcedor, então eu não divulgo. Eu sou Fábio Machado Futebol Clube. Ponto final. Defendo o Figueirense, defendo o Avaí com unhas e dentes. Mas eu vou repetir o que eu falei no começo. Eu ia sozinho no estádio Orlando Scarpelli para ver aquele jogo assim, naquela época de vaca. Se vocês acham que hoje é vaca magra, vocês não pegaram os anos 80.
Vocês não pegaram os anos 80. nós tivemos Aquilo era pior. Aquilo, se tu ligasse pro Figueirense, que eu atendia vi o o telefone... Luiz Henrique, abre aspas, tomando um gol contra o Criciúma. Não, se tu ligasse lá pro Figueirense, que atendia o telefone era um juvenil, que tava com o pé machucado, ele ia atender. Então, eu peguei o Figueirense, vaca magérrima, assim, de rolar uma bombona que o pessoal botar moedinha para pagar a viagem do time no próximo jogo. Então, eu vi o Figueirense, por exemplo, eu lembro assim, até há pouco tempo eu lembrava até a primeira escalação, cara. Era Ronaldo, Bruno, Jorge Carraro, Oliveira e Djalma na lateral esquerda. O meio de campo era Toninho Vanusa, Balduino, Marquinho, Edson... O Edson Peru, né? Aquele que parava em cima da bola. O Edson, Cabral... Cabral eu vi jogar. Edson, Cabral e Edson. Eu vi esse time jogar. Primeiro time que eu vi jogar. Isso é porque 1980. 81, acho que 81. 81. Cabral é 80, 81. 81. Depois foi pra Portugal. Depois ele foi pra Portugal. Aí chegava lá, aí no Adolfo Conde, de tarde, pra ver Avaí, Carlos Tinha Renault. que ser de tarde, né? Porque não tinha iluminação. Tinha que ser de tarde, porque não tinha iluminação. O Avaí com Zé Carlos, olha só, Zé Carlos, peraí que eu vou dizer a escalação aqui. Zé Carlos, Tião, Silva, Miranda e Rosa Lopes. O meio de campo com Marinho, Zezé Gomes e Osmari. Bira Lopes, Baianinho e Caldeira. Então é isso, paixão pelos dois. Miranda era o lateral esquerdo. Não, esse é outro. Esse é outro. Sim, sim. Eu achei que era o lateral que andava com o pezinho aberto. Esse é outro. Porque esse foi campeão brasileiro. Depois veio na ressacada, aí veio esse Miranda, que tinha sido campeão em 78. Aí depois veio ele, o Bozó teve uma parte também, teve uma passagem no Avaí também, que jogava lá na Miranda, capitão, Bozó, aquela turma, Edson, Mauro, Neneca, Zenon, Renato, enfim. E aí, então é isso, cara. Então a paixão é muito grande. Aí você diz, mas eu não falo por quê? Porque eu não acho relevante. Por quê? E eu vou explicar por quê. Eu não acho relevante. Eu gostaria muito de dizer assim, eu torço para tal time. Mas nossa cidade é muito pequena. O pessoal os teus amigos de infância sabem para quem? Meus amigos, obviamente que meus amigos de infância sabem. Mas obviamente que todos os outros amigos que passaram a acompanhar meu trabalho... Não sabem. Eles não sabem. E cada vez que um vem dizer para mim que time eu torço, por exemplo, a tua pergunta que tu fez para mim que time eu torço, para mim é um troféu. Significa o quê? Que eu sou isento nos meus comentários, que eu sou imparcial nos meus comentários e que eu não sou tendencioso nos meus comentários. Mas ao mesmo tempo, se tu tivesse um ator declarado e dentro da profissão, deveria ser da mesma forma. Eu digo assim, no mundo real seria. No mundo o problema é que a cabeça dos caras é diferente. Infelizmente, cara, eu vou te falar então assim, nós estamos hoje no dia 30 de março. Não importa o dia. A publicação desse... E há algum tempo atrás nós tivemos um problema no Catarinense e aí estourou lá um problema eu nem sei o resultado disso aí e tal, sobre Hercílio Luz e tal, etc, etc. Cara, eu sou figueirense, mas eu na minha profissão, quando eu sento para julgar um processo, eu julgo o processo totalmente isento. E pode viver as decisões lá no tribunal. Cara, eu li um Twitter falando, olha, dessa vez não foi nem o Ivens, nem o Asterix que deram o problema, que ajudaram, porra. Mas isso... Sabe? Então, assim, eu vejo que o que o Fábio ia sentir na pele... É isso, é o que eu sinto às vezes. Futebol é paixão, cara. Futebol é paixão. É óbvio que todo jornalista, árbitro, ele tem um time. A paixão dele que levou ele. O cara trabalha com futebol, não tem time, então vai trabalhar com outra coisa, pô. Só se o cara disser assim, ele não tem time. Bom, cara, se não tem time, então ele é um ET que pousou numa espaçonave ali na Praça 15. Não faz sentido. Eu vou ser jornalista. Não tem. Mas assim, eu vou dizer, hoje eu não acho importante falar, porque eu repito, a gente anda no meio da rua, eu não abro mão de botar meu chinelinho de dedo, eu moro em bairro, moro em casa, uma casa aberta, assim, muro baixo, sabe? Ainda não é, infelizmente. Eu gostaria no mundo real dizer assim, não, eu sou, mas vocês veem que o meu comentário é isento. Então, cada vez que tu faz uma pergunta dessa, é um troféu para mim. Não, eu fiz, óbvio que é uma vamos dizer assim, é uma curiosidade, claro. Né? E até o professor, por exemplo, de infância, é torcedor do Galo do Oeste. Não, essa mania de tu tentar acertar os meus times, né, é uma brincadeira. Mas assim, o próprio público do nosso programa, eles querem saber. Quer dizer, né? Mas a tua resposta, ela foi de uma maneira assim, extremamente elegante. Sim, e eu até imaginava que tu fosse caminhar nessa linha, porque eu te acompanho há muito tempo também. O Fábio é um cara centrado nos comentários, né? Assim, não faz o estilo comentarista explosivo. Não que a gente não goste de um Miguel Oliveiramente explodindo. Mas o Fábio faz um outro estilo que me agrada muito. E ele não faz o estilo. Ele tem esse estilo. Isso, não. Obrigado, Capelari. Então, é assim. Ou ele está criando o estilo, né? Não, mas a gente que
que trabalha com comunicação sabe que é muito difícil tu tentar ser aquilo que tu não é. Ah, não, com certeza. Não cola, fica uma coisa meio... E existe uma outra situação, que eu estava tentando lembrar aí, existe um outro ponto muito interessante. Eu já vou linkar duas coisas. Às vezes chega um torcedor para mim e diz assim, Fábio, eu sou figueirense e tal. Fala os bastidores lá. Eu digo para ele, cara, não queira saber de bastidor. Não. Vai torcer pro teu time. Exatamente. Não queira saber do balancete. Aqui, ó, tu é figueirense? Sou. Ah, não, sou desde a época lá das metálicas. Então continua sendo figueirense, cara. Não queira saber de bastidor. Tá mais ou menos como aquela coisa, tipo, cozinha de restaurante, passado exatamente. de namorada. Exatamente. Cara, é melhor o cara não saber, né? É melhor não saber. É melhor não saber. É verdade. Depois eu vou te contar uma história que é ótima aqui. Eu sou manezinho e gosto muito da nossa história, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com profissional, olha que coisa louca isso. Do meu time de infância, por exemplo, eu comecei a entender um monte de podre. Comecei a ver podres. E aí gera um pouco de frustração. Pra caramba. Entendeu? Todos os clubes, E talvez até do outro time, eu comecei a fazer muitas amizades. Tinha os podres também. Mas ao fazer amizade, eu digo, puxa vida, né, cara? Ali tem uma turma boa ali, daquele outro lado ali. Entendeu? Então, assim, só para não confundir, né? É um time do lado da ponte e o outro do outro lado, tá? É isso que eu tô falando. Mas esse negócio... Deixa eu só contar. Vai lá. Já que... Vamos aqui. No Campeche, mas há muito, muito tempo, não sei se alguém aqui mora lá, conhece lá o Campeche. Mas há muito, muito tempo, o lugar não existe mais, obviamente, que já virou um prédio. E a minha família, meus primos tinham casas lá, né? Então a gente curtia muito aquilo lá. E aí batia uma fome, cara. Tinha uma senhorinha, uma casinha de madeira, aquelas casinhas de madeira bem antiga, aquela que tu pisava assim na madeira da sala, balançava um prato lá na cozinha, né? Mas a tia fazia um tal do pastel. Pastel bom, bom e barato, que era o principal pra gente na época. E que não era de vento, que já era uma grande coisa. Sem dinheiro, e nós chegava lá, ô tia, a gente quer um pastel. Ah, mas a tia tá com a portinha aberta, mas a tia vai atender você, Quantos vocês querem? Não, vê 3 pra mim, 3 pra ele, uma gurizada com uma fome, né? Aquele negócio todo. E aquela casinha de madeira, como eu disse, quem vai puxar na memória, o radinho, né? Aquela foto do avô e da avó, aquela coisa toda, um quadrinho da Santa Ceia, geralmente. Santa Ceia, o calendário da Nossa Senhora Aparecida, do Sagrado Coração de Jesus. O outro lá, o calendário do material de construção, aquela coisa toda. E nós ficava na sala com a mesinha esperando. E aí, a divisória, não havia porta, eram cortinas. Aquela cortininha, a mesma coisa, cortininha. Cara, e de vez em quando batia um vento. A gente via a tia fechando o pastel assim com a unha. Quebrou o encanto. Não, isso aí é você que dá o gosto, rapaz. Isso aí que deu o gosto. Isso aí que dá o gosto. Porque a gente já conhecia o sabor do pastel, rapaz. Mas qualquer pessoa que não conhecia o pastel ia embora. Rapaz, tava lá a tia assim, ó, fechando assim. Hoje em dia eu fechava a barraquinha da tia. É assim, o que tu falaste é uma verdade incontestável. Quando você vai pra dentro, você perde o encanto. Mas também aquela questão de fazer amigos do outro lado. Pô, eu tinha um grande amigo, mas um grande que me ajudou muito. Chamava-se Pico. Sim. Pico me ajudou um monte, cara. Nilson, ele me ajudou um monte. A gente foi parceiro, ajudei ele também. Às vezes me emprestava carro quando eu tava sem, precisava viajar. Cara, um doente de um havaiano, gente finíssima. Mas e não tem diferença nenhuma, Só cara. Só pra contextualizar, pra quem não sabe, o ex-presidente do Avaí já falecido. Já falecido. Falecido. Campeão em 88, aliás. Isso, o time de 88. Ele foi campeão, aquele time em 88. Mas é assim, cara, é isso. A gente vê o lado bom dos dois lados, a gente vê o lado ruim dos dois lados. E isso, assim, vai quebrando um pouco o encanto. E, ao mesmo tempo, vai te profissionalizando mais. Mais, né? Assim, mais. Eu lembro quando... Enfim, não vou aqui entrar em detalhe, mas um momento muito bom do time lá, que eu torcia e tal. A minha preocupação, sabe qual era? Vou falar sério. Era ir pra casa comer uma pizza com a minha mulher, com o meu filho. Era isso. Fez a moral bonita. Mas é verdade, é verdade. São valores. O que eu imaginava é o seguinte, poxa, quando eu era torcedor, hoje era uma noite que eu não tinha horário para chegar em casa. Sim. Chegava no outro dia carcado, bêbado, a festa. Claro, como torcedor, tu ia curtir aquele momento. A tua preocupação era entregar o microfone no final da transmissão. Pro técnico, ó, tá aqui o microfone. Trabalho feito, nenhum reparo, todo mundo elogiando, várias mensagens. Agora eu vou para casa, comer uma pizza com a minha família. Porque muda. Cara, muda. A pessoa diz que não muda. Muda. Tu não vibra mais, tu não sofre mais, tu começa a ter outro foco, não tem jeito. Tu sabe naquele time de 88 que tu comentou, e tem um lateral
que o Maurício gosta muito. Essa semana a gente estava discutindo no grupo, né? O Netinho, né? Ah, o lateral direito do Avaí. Teve uma grande passagem pelo São Paulo, né? Não, teve uma curta passagem e ficou marcado por não ter acompanhado o Sorato naquele gol de 89. Ah, é? Ele jogava. Walter Evin Neto. Isso aí. Aquele time de 88 eu acho muito interessante, assim, né? Porque existe, por exemplo, o torcedor do Corinthians hoje, ele sabe o time de 77 e muitas vezes não sabe os outros. Muitas vezes os mais antigos. Porque são conquistas que marcaram, né? Porque aquela conquista de 88, ela foi, para quem não está fora do contexto, ela foi a volta para o título da capital depois de 13 anos, uma supremacia absurda do Joinville. E eu lembro naquele jogo, assim, que, por exemplo, a charanga do Figueirense, com camisa do Figueirense, estavam lá. O Mazinho do trombone, tu lembra disso? Mazinho do Ele trombone. entrando com o Mazinho, com a camisa do Figueirense, mais um outro cara atrás com o bumbo. Cara, aquilo é uma coisa muito louca, assim. Eu estava presente nesse dia, eu fiquei na torcida Blue Raça, Sim. que tinha uns 30, 40. Eu sou figueirense, né? Eu sou alvinegro. Mas certo? E tu fosse pra torcida do Blumenau? E eu enchi tanto o saco do meu pai e ele me levou. E eu fiquei na torcida do Blumenau e, enfim, não comemorei nada além do gol de honra, né? E tem uma curiosidade, tu é bom de escalação, Fábio, já deu pra perceber. Eu como alvinegro, eu sei a escalação do Avaí de 88. Isso aí que eu então, como a gente passa por momentos, mesmo sendo clube rival, né? E legal que em 88 nos remonta ao nosso episódio 14 ou 15 do nosso programa. Quem que tá assistindo agora que não foi lá, vai lá, volta, com o Serginho Couto. Sérgio Couto. Que foi o nosso repórter da Band e tal. Sim. Que teve uma altercação com o goleiro Jorge Fossati. Isso. Inclusive criaram uma porta no estádio Beira-Rio dizendo porta. Não, a porta existe. A porta existe. A confusão se deu próxima da porta. E eu trouxe o autógrafo do Fossati, que eu tenho daquela época, justamente. E eu era jovem, né? Então, tem uma outra questão em cima disso. Eu tenho a lembrança que a Placar, né? Creio que todos nós aqui sim, claro, lemos tem Placar. Eu tenho o acervo todo digital. Então tu vai lembrar dessa foto do time do Avaí. Não, minto. Acho que era o Fossati e o Adilson Heleno. Eles estavam deitados na ponte Hercílio Luz e o cara fez a foto assim do nível do chão, né? Na verdade, tem essa foto e tem do elenco correndo na ponte também. Do time. Do time também. Tem essas duas. Eu tenho a lembrança disso. De que aquele título gerou um... Porque, a gente estava falando de outro tempo, né? Não, outro tempo. Não tinha nada de... Era TV, rádio e a mídia impressa. Eram 4 canais de TV. Então, assim... Um jornal na cidade. O cara ver o Avaí na Placar era muito legal. Era difícil, né? Porque, como com o Fábio foto falou... colorida. Não, o Joinville vinha dominando, né? Não, o Joinville dominava. O Joinville, né? Eu sempre falo o seguinte, o Joinville, naquela época dos anos 80, se o... Valdomiro Schitzler. Se o roupeiro pegasse a camisa do Joinville, fosse lá no meio de campo, assim, no gramado, do Scarpelli, ou do Adolfo Konder, ou depois na ressacada, e botasse a camisa assim, o placar já mudava 1-0 para ele. Era uma época... Mas era um time, né, cara? Geraldo Pereira na direita. Paulo Egídio. Borrachinha, Jacenir, Alfinete, Geraldo... Leandro, Paulo Egídio, José Carlos Paulista. Maringá. Nardella, né, que era o ícone. Galvão, porque depois foi pro Alfinete. Vasco. O Léo Bacharel. Timaço, cara. Aquele Jorge Luiz Carneiro. Porque aquele cara jogava de bola, gente. Era um timaço. Claro que, assim, tinha toda uma conjuntura. Nas empresas pegaram, o presidente da federação pegou. Giuliani. Tinha dinheiro rolando. Então, o que eles faziam? Terminava o campeonato estadual. O que eles faziam? Precisamos fazer dinheiro. Bom, tudo bem. Vamos vender, então, o nosso meia lateral aí. Mas temos como repor? Temos. Quem é que foi destaque no futebol catarinense? Os caras iam lá e pegavam. Exatamente. Não tinha. Levaram o Benaí, só para dar um exemplo, levaram o Benaí, Britinho, o Ladinho, o Balduino, o Palmito. Simplesmente eles iam, pegavam. Quem é o cara aí? Quem é o cara desse ano aí?
lá no Concorde, um ponta direita, traz. Não interessa o valor, traz, porque a gente vendeu o nosso ponteiro pro Vasco, pro São Paulo. O Geraldo. O Geraldo, exatamente. São Paulo, depois acho que Botafogo. Botafogo. Então, cara, o Wagner Bacharel, que depois foi Palmeiras, que acabou falecendo. Os caras faziam... foi um case, na verdade. O Joinville, nos anos 80, é um case. E hoje é um time sem série. E hoje é um time sem série. Infelizmente. Mas infelizmente, para Manchester catarinense mas além de muito erros, eu sempre disse, eu sempre disse no Clube da Bola que o erro do Joinville foi sempre olhar para o retrovisor. Ele sempre olhava para o retrovisor daquele grande time, e aí muitas vezes por arrogância eles não corrigiam, não faziam correção de rota. É igual ao futebol brasileiro. Eu defendo a tese de que o futebol brasileiro só vai voltar a ser grande, não que ele não deixa de ser, mas a gente só vai voltar a ganhar uma Copa quando nós deixarmos de ser arrogantes. Acharmos que nós somos os melhores do mundo e nós não somos há muito e muito tempo. Eu vou dar um exemplo. Ano passado, foi agora, o Flamengo jogou, né? Mundial? Foi. Sim, recente. O Flamengo perdeu ao Hilal. Em várias oportunidades o narrador disse, aqui é o futebol brasileiro. Eu digo, cara, me deu vontade de pegar o celular e jogar na TV. Seu cabeção, para de falar que isso aí vai dar problema. Porque o futebol brasileiro não ganha uma Copa do Mundo desde 2002. O futebol brasileiro não ganha um Mundial desde 2012. Nós não temos o melhor jogador desde 2007. Então para de falar que é o futebol brasileiro, meu filho. Para de falar. O futebol brasileiro não ganha mais nada. É igual o Joinville. Não é o time dos anos 80. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo no futebol brasileiro. Nós temos que parar, nós temos que sentar, nós temos que reaver muitas coisas. Nós estamos comendo Fábio, poeira. E dentro disso aí, aproveitando o gancho, técnico da seleção brasileira. Tua visão, tu acha que dentro dessa mudança de clima e de organização é a hora de um técnico estrangeiro, não é? Ele levantou um assunto extremamente complexo, onde, claro, que o técnico para a seleção é bem importante, né? Porque eu vejo, como eu já disse para vocês... Sem querer cortar a resposta do Fábio, eu acho que ele vai dizer a preferência de técnico. Sem. Tu já disse para vocês que o Carlo Ancelotti vai ser o técnico da seleção brasileira? Vai ser, eu tô afirmando. Isso. Tu é bem amigo do Edinaldo também? Não te interessa a minha fonte. Fonte não se dá. Eu tô na comunicação. Presta atenção, não queira explorar a minha fonte. Não vou dizer que não falo. Não é eu, presidente, é a nossa audiência. Não, tranquilo. Cuidado, rapaz, eu tô aqui, ó. Tu é narigudo, desculpa. Ele operou o nariz, cara, pelo amor de Deus. Ancelotti. Eu via, não sei se você já viu, os 3 episódios da série do Real Madrid, da reconstrução do Real Madrid de 2021 e 22. Eu acho que eu já vi isso. Acho que tá na Amazon Prime ou na... Sim, propaganda não estão nos patrocinando. Mas streaming Nutella pra caralho isso aí. Não, cara, assim, mas assistir série do Real Madrid... Não, calma. Cara, eu me recuso. Então fecha os ouvidos. O que eu tô colocando é o tipo de trabalho que o Ancelotti fez nesse clube pra reconstruir do nada. Tava destruído, perdendo tudo. Mas o Real Madrid nunca chegou ao nada, né? Ainda mais. Tu quis dizer sem títulos, então. Exatamente. O domínio do Barcelona. Uma baixa. Essa organização e essa cultura que os caras trazem de dizer assim, ó, vamos trabalhar, vamos correr atrás, que é o que tá faltando hoje. O futebol brasileiro acha que vai ganhar no nome, cara. Vocês já ouviram falar em engenharia reversa? Obviamente que já, né? Sim. Os europeus fizeram isso com o futebol brasileiro, sabia? Não nesse termo técnico, assim, obviamente. Os europeus chegaram nos anos... ali entre final dos anos 60, eles começaram assim... Pouca gente sabe disso. Eles começaram assim, por que o brasileiro é tão bom de futebol? Por que o brasileiro é tão bom de futebol? Já que já falou palavrão, pode falar palavrão? Pode. Que porra é essa? Por que eles, geram um Garrincha, geram um Didi, geram um Newton Santos? Que é isso, cara? O que tá acontecendo? Os caras praticaram engenharia reversa. Os caras praticaram. Miscigenação... Uma série de coisas, miscigenação, terrão, os gurigos jogam futebol desde o começo, desde a época de escola. Cara, tudo isso aí, eles começaram a trabalhar isso aí. Para ti fazer uma engenharia reversa, a primeira coisa que tens de deixar de lado é a arrogância. Deixa a tua arrogância. Não sabemos, queremos aprender. Queremos aprender? Então isso é deixar a arrogância de lado. Os europeus fizeram isso. E aí, cara, eles foram crescendo o futebol deles. Claro que o Brasil é um país foda no futebol, porque sempre a gente nunca deixa de revelar bons talentos. Então, por isso que eu digo, se o nosso futebol fosse muito bem trabalhado, mas fosse muito bem trabalhado, nós éramos octacampeão de Copa do Mundo assim, com extrema facilidade. Porque, voltando um pouquinho no passado, todas as conquistas de Copa
teve atrás uma coisa chamada organização. Todas. Sim, tu pode pegar isso aí, começa em 58. Paulo Machado de Carvalho, ex-presidente de São Paulo, da Record, aquela coisa toda. Disse, não, para, vamos organizar isso aí. Ali foi uma reengenharia, né, de reversa. Que ele conheceu a organização do futebol europeu, pouca gente sabe disso, e aí ele começou a implantar. Márcio Trigo como dentista, psicólogo, começou a equiparar tudo isso aí. Médico. Então, a Copa de 58 teve atrás dela, claro que grandes talentos, mas se você tiver grandes talentos e não tiver organização, você vai ter só grandes talentos. A configuração do futebol, principalmente a parte tática, era muito diferente. Era muito diferente. Então, esse tipo de, vamos dizer, de pensamento, de raiz, ainda permanece. Isso é muito comum em clube. Traz um cara, traz dois, que esses caras vão resolver. PSG? Isso, bem observado. É um exemplo. É um exemplo. Futebol, pessoal. Vou falar uma coisa que é muito óbvia, mas às vezes tem que ser dita no Brasil. Futebol é um esporte coletivo. Então, se tu não tens uma dinâmica de jogo que envolve, obviamente, todos os setores, não vai dar certo, né? Então, assim, parece que a seleção brasileira ainda pensa que vai cair um Garrincha, vai ter um Neymar... E vai resolver a Copa, claro. Vai até ter. Historicamente vai continuar. Vai ter. Mas isso aí é assim, ó. Tudo bem. O futebol brasileiro ainda dá isso aí. Só que quando tu perde, tu tem que saber por que tu perde. Sabe onde é que o Brasil perdeu a chance de dizer assim, para tudo. Vamos fazer a tal da reengenharia, vamos organizar. Quando tomou o 7-1 da Alemanha. Ali, meu amigo, era para ter dito o seguinte, temos compromissos, temos jogos, temos. Era para fazer o que está sendo feito agora. Por isso, assim que eu tenho uma pontinha de esperança. Vamos colocar um técnico interino para cumprir aí Cumprir tabela. Para cumprir tabela compromisso. Até a metade do ano, até fechar o ano de 2014. Vamos trazer um técnico estrangeiro ou não estrangeiro, mas vamos pegar esse cara... Não tem preferência? Não, já chego lá. Só estou dizendo na época assim. O que eles fizeram? Um mês depois contrataram... Agoniado. Te acalma aí. Quer dizer, cara, o Brasil tomou de 7 em junho, né? Por ali, no meio. 20 dias depois anunciaram o Dunga. Que foi o técnico da Copa anterior. Copa 2010, porra. Então, assim, ali eu pensei, cara, o Brasil agora vai chacoalhar. Ali nós perdemos a grande oportunidade. Ali foi a grande oportunidade. De passar uma vassoura. De passar uma vassoura, de limpar, de começar do zero. Tudo bem, Ancelotti, na época, não sei, qualquer que fosse o treinador, assim, só vai assumir em janeiro. Só vai assumir em janeiro. Tá aqui, nós vamos assinar o contrato, já tá recebendo, não vamos te anunciar como treinador, vamos colocar um interino, agora, vem cá, seminário, vamos conversar. E ali o Brasil perdeu uma grande chance. E aí depois a gente viu o que aconteceu em 2018, a gente viu o que aconteceu em 2022. Vamos lá, senão o Titirico vai... vou agoniar. Ele vai jogar essa bolinha lá Não, isso aqui... Lá no Valdir, isso é importante. Imagina se eu não uso isso aqui pra me acalmar durante o programa. Tô vendo. Lá no Valdir Pérez, lá. E pior que o Valdir Pérez vai pegar. Vai dar uma ponte e vai pegar. Não, geralmente o Valdir Pérez não pega. Que isso. Eu me sinto até envergonhado. Essa história do futebol. Não, só brincando. Obrigado, Fábio. Porque tem certos momentos que o ser humano ele perde a chance de ficar calado, né? Foi brincadeira, mano. Porra. Rapaz, se jogar isso aí, o Valdir Pérez vai lá no ângulo e tira, rapaz. Pelo amor de Deus. Valdir Pérez era bom de passar a mão na bunda dos jogadores do Atlético Mineiro. Exato. Eles ainda estão pensando naquele gol do Baldo da União Soviética. Eles ainda estão pensando naquilo. Exatamente. Eles se prenderam naquilo. Obrigado, não tem Fábio. jeito. Cara. Obrigado, Fábio. O Valdir Pérez é um baita do goleiro, um dos maiores goleiros do... Tu sabe que foi a 3 Copas do Mundo, né? Sabe que é um dos programas mais vistos nossos. São os goleiros que marcaram nossa infância. Nós temos o segundo programa, é isso? Por aí. O segundo e terceiro programa os goleiros que marcaram nossa infância. Evidente que o meu foi o Peçanha, né? O meu foi o Clemata. Mas foi citado no programa. O meu foi o Clemata, pô. Citei o Clemata, aquele uruguai desgraçado, tomou 2 gols lá e foi embora. O meu foi o Clemata. Desculpa, presidente, dá uma apertadinha um pouquinho mais e deixa pra mim um pouquinho. Vai. O Fábio sabe do meu apreço pelo futebol alemão. Mas ele não vai responder a questão do... Eu faço umas introduções nas minhas perguntas. Não, pode ir. Então, tu quer... Preâmbulo. Isso. Tu tem a história do técnico do Brasil ainda? Tu quer responder logo para acabar? Fábio, então conclui com essa história do técnico do Brasil. Bom, eu acho que vai ser o Ancelotti, evidentemente, né? E eu acho que é um bom treinador. Agora, vamos lá, vamos o senão.
Vamos o senão. Nós temos treinadores vencedores no Brasil e temos treinadores perdedores, estrangeiros. Vários. O problema não é ser o treinador estrangeiro. Claro Tivemos que não. aqui Augusto Inácio, por exemplo. Tivemos um monte, aquele Sapinto no... Sapinto, né? É isso? Sapinto, é isso mesmo, né? Pinto Sá, ou Sapinto, Não, no Vasco da Gama, enfim. Tivemos vários. A gente pode pegar a listagem enorme. Não é porque o treinador é estrangeiro que ele vai chegar aqui. O que tem que ter é dizer para ele o seguinte: vem para cá para quebrar paradigma. E nós vamos te dar todos o apoio para quebrar paradigma. Então, se a CBF trouxer o Ancelotti e dizer assim, dirige isso aqui como se fosse o Real Madrid, quebra paradigma. Não tem Faz o teu jeito. Faz o teu jeito. Se a CBF conseguir dar isso para o Ancelotti, eu acho que faz parte daquela dessa reconstrução, dessa engenharia reversa. Faz parte. Agora, se ele chegar aqui, tu pegar um maestro, botar numa banda, uma banda ruim, com vícios velhos, não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Aí nós vamos entrar na roda viva de trocar treinador, aquele ciclo vicioso, trocar treinador, achando que vai resolver a coisa. Se trouxer o Ancelotti nesse sentido, e eu vejo com bons olhos ter colocado um técnico interino, né? Eu acho com bons olhos aquela reconstrução que era para ter sido feita lá em 2014, eu acho interessante. Tá? Nesse ponto, o Ancelotti é bem-vindo. Vai dar certo ou não? Não faço exercício de futurologia. Mas se der as condições para ele, dizer assim, quebra paradigma, tá? Não interessa. Porque lá no Brasil, não interessa. Eu sou o Carlo Ancelotti, a liderança tranquila. Só falta isso para ele, né? A liderança tranquila, livro muito bom. Quem puder ler, leiam. Eu tenho na minha biblioteca. Deixa eu dar uma organizada nesse jogo aqui, passar a bola para muito obrigado. Você retomar a sua pergunta. E em seguida a gente faz o encerramento desse programa, continua o bate-papo que o pessoal verá na semana que vem. Não, eu ia só complementar o seguinte, né, com a história de reorganizar o futebol, como eu estava tentando falar, né, eu tenho um apreço muito grande, também gosto de ler coisas assim antigas sobre o futebol alemão, aqui em português é quase inexistente, mas eu, num exercício de esforço, eu uso tradutores online, né? Buscando textos, né? Então, assim, pouca gente talvez saiba que a Bundesliga, que é uma das ligas mais fortes do futebol atual, ela desde a década de 60 já é criada. 63, 64 é a primeira liga, né, organizada na Alemanha ainda, ocidental, né? Sabe por que foi criada a Bundesliga? Por que reorganizaram o futebol de clubes da Alemanha? Porque o desempenho da seleção da Alemanha Ocidental, já ali no final da década de 50, lembrando que a Alemanha é campeã mundial em 54, depois de 58 a Alemanha vai à semifinal, perde para a Suécia, e depois o Brasil ganha, a Suécia é campeão. Ali eles já sentiram que o futebol alemão precisava se reorganizar. E uma liga forte de clubes era o caminho para ter uma seleção forte. Exatamente. Então, é um exemplo, né, que mostra como o futebol brasileiro está sempre brigando, né? Agora, nesse momento, nós temos as duas ligas aqui. Até esse no próximo episódio a gente pode falar sobre as ligas. Tu citou a Copa União, por exemplo. A Copa União, né? Tu falou ali na brincadeira do Flamengo. A Copa União foi uma das ideias mais sensacionais que teve no futebol do mundo, né? Surgiu lá Kleber Leite e o Miguel Aidar do São Paulo, que foi a base, né? A origem da Copa União. Só que assim, era uma ideia nova num futebol com vícios velhos. E aí nos vícios velhos nós podemos botar a vaidade, traição, uma série de coisas. A ideia da Copa União era sensacional. Então imagina, se a gente voltar no tempo, a Copa União, cara, foi até hoje, per capita, né, o maior público do Campeonato Brasileiro até hoje, vocês sabiam disso? Média de gols altíssimas. Os jogos eram sorteados para passar na hora, então tu tinhas que ir no campo, porque de 10... Bem lembrado, esse é do sorteio! Se dizia que a bolinha vinha gelada, né? Não, tudo bem. Aí é outra história. Sorteava corrida de Flamengo com uma frequência absurda. Mas assim, ó, no congelador, a bolinha... Mas que nem o sorteio da final de 70 em lá vai cacetada, né? Que tinha Capital e Florianópolis. Figueirense Internacional. Mas tu não achou que era um clube do Bolinha, Fábio? Não. Vamos lá. Vamos lá. Dentro disso, de bolinha, né? O que eu falei foi a ideia inicial. A Copa União, não? O que eu falei foi a ideia inicial. Eu não vou defender os vícios, eu não vou defender aqui. O que eu falei é que a ideia inicial era sensacional. Sim. Que se ela fosse bem aplicada lá de 87 até hoje, eu não tenho dúvida que o nosso futebol seria muito diferente. Claro, o embrião, era o embrião de uma... Como teve a Bundesliga, como teve a Premier Liga,
Os caras refizeram toda a Premier League, gente. A Premier League é da década de 90, veja. De 90, os caras já eram campeão do mundo. E disseram o seguinte, Claro que daí teve toda aquela a questão da violência. O futebol inglês precisou se virar de ponta cabeça mas quase. Precisou. Teve a humildade, é isso que eu tô dizendo. A humildade dizer assim, pessoal, vamos parar. O fim da arrogância no Brasil é a solução. Vamos parar. Um exemplo, vai que o programa aqui tá rolando, daqui a pouco tá tendo um problema. Cara, vocês vão ter que parar, olhar um na cara do outro e vamos resolver. Vamos resolver o que não tá vamos fazer isso depois. Não, eu só tô dando um exemplo. O que não pode é por arrogância, tu não querer falar com ele não vai querer com ele e vai tocando assim. Então eu tô dando exemplo de vários campeonatos. E tem outra coisa, a gente não tá parando para perceber. O Flamengo perdeu o Mundial, não perdeu para time europeu. Não. Já pararam para pensar que o Flamengo não perdeu o Mundial para time europeu? Já pararam para pensar que os caras não é o primeiro? Exato. Já pararam para pensar que numa Copa do Mundo a gente perdia para a Itália, para a Alemanha e para a Argentina, e de lá para cá nós perdemos para a Holanda, para a Croácia. Aí tudo bem, entrou a Alemanha e Bélgica. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar que hoje o Brasil joga com um time europeu, um time africano? Perdemos para Camarões agora. Mas é que time reserva. Não interessa, era camisa amarela. Perdemos para Camarões, filho. Não, foi o Brasil, só para corrigir, o Brasil jogou de azul contra Camarões. Não, tudo bem, mas era a camisa do Brasil. Claro. Essa discussão sobre futebol internacional dá pano para nós, mas o Capelari vai... Em Camarões tem duas situações. Na camisa... Eu sou amigo dele, tá? Essa camisa... Tu mais ou menos, tu não, eu sou amigo dele. Essa camisa azul, Maurício, essa camisa azul que ele citou, na Limpia Sec a gente tem um especial trabalho lá, né? Tem. A Limpa Sec é a lavanderia especializada em camisas de futebol. É um processo desenvolvido por eles. O Fábio, que é colecionador. Bom saber. Porque às vezes fica meio mofado, né? Tá guardado. Sim, bom saber. Se levar na Limpa Sec, ótimo. Resolveu. Boa indicação. E com o apoio da Fibratur, da Star Proteção Veicular e da Limpa Sec, a gente encerra esse programa. A gente vai continuar batendo um papo aqui com o Fábio, que tá bom pra caramba. E a semana que vem você assiste a continuação, que será agora. Um abraço. Até mais. Valeu, galera. Abraço. Valeu, galera. Um abraço.